Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. No nome do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, com muito amor e carinho, com muita alegria, para trazer até o seu coração uma mensagem, uma palavra. E gostando você dessa mensagem, dessa palavra que é a palavra de Deus, gostaria que você curtisse esse vídeo, comentasse e compartilhasse. E nos siga nesse canal. Siga a gente, tá? Que nós estaremos seguindo de volta e te abençoando em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus. Nós que somos de Deus temos que mostrar a diferença. Vamos procurar divulgar a palavra, vamos procurar levar a palavra para as pessoas sofridas, carentes e necessitadas. Eu conto com a sua ajuda. Nos siga no canal, curta, compartilhe e comente. @Birajara_Oliveira55, @Birajara_Oliveira55. E não se esqueça de acionar o sino da notificação. Amém? Efésios capítulo 4. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. O tempo vai passando e o diabo ele vai procurando se aprimorar. Amém? Ele vai procurando se aprimorar. Antigamente ele fazia de tudo para a pessoa não vir para a igreja, correto? Sim ou não? Até hoje faz, né? Não é verdade? Na verdade é que até hoje ele faz. Ele faz de um tudo para a pessoa não vir buscar Deus, a pessoa não se entregar a Deus. Mas de uma vez que ela consiga fazer isso, uma vez que ela está na igreja, uma vez que ela está ali buscando a Deus, ele mudou a estratégia. Hoje, sabe o que nós procuramos observar? Que muitas vezes o mundo está entrando dentro da igreja, né? Você vê que existem muitas igrejas por aí e que muitas coisas mundanas se encontram dentro dela. Ou seja, o diabo sorrateiramente, às vezes, ele vai entrando na pessoa, ele vai trazendo o mundo para dentro da pessoa. Deus sempre falou na sua palavra, não desças ao Egito. O Egito representa o mundo, amém? O Egito, e o próprio Deus fala que aqueles que se constituem amigo do mundo, se constituem inimigo de Deus. Nós não podemos servir o mundo e servir a Deus. Amém, pessoal? Está compreendendo isso ou não? A palavra de Deus diz no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 14, se não me falha a memória, diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém, pessoal? E a Bíblia fala que se o sal vier a se tornar insípido, para nada mais presta. Glória a Deus. Significa dizer que o cristão, ele tem que fazer a diferença. O cristão, ele tem que mostrar uma diferença. Nós não somos melhores que ninguém por sermos cristãos, ou por termos a Deus, ou por termos o Espírito Santo. Não somos melhores, mas tem que haver uma diferença. E é essa diferença que muitas vezes não se mostra, pessoal. É essa diferença que muitas vezes o cristão não passa para os outros. Sabia que muitas vezes ainda tem pessoas que ainda têm aquele ranço do mundo, né? Sim ou não? Não faz, eu também não vou fazer. porque fulano não fez. Ou seja, fica guardando mágoa, fica falando. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que sejamos diferentes. E o apóstolo Paulo, aqui através do livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 17, ele diz que a santidade cristã oposta à dissolução. Capítulo 4, verso 17, acharam? Sim ou não? Olha só, olha o que Paulo diz. Isto, portanto, eu digo, e no Senhor eu testifico, que não mais andeis como também andam quem? Os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Amém? Amém? Olha para o bispo. Você está vendo como é que o apóstolo Paulo está falando? Ele falou, eu estou falando isso no Senhor. Eu falo isso perante Deus e eu estou testificando para você o que eu estou dizendo. Você não pode andar na vaidade dos seus próprios pensamentos, como os gentios andam. Gentios são orgulhosos, não perdoam, querem pagar mal com mal. Você está compreendendo, sim ou não? Se acham muitas vezes superiores. Se não me fizer, eu também não faço. Se me fizer, eu pago com a mesma moeda. Não, você tem que entender que a partir do momento que você busca Deus, você tem que ser uma nova criatura.
E não se preocupar com o que os outros vão falar ou fazer as mesmas coisas que os outros fazem. Amém, pessoal? Não ser ingratos, não reconhecer o bem que se faça a você. Então Paulo, ele está falando, você não pode andar como gentios. E quantas são as pessoas na igreja que agem como gentio? Procedem como gentio. Mas essa é a prova de que não tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos conduz a fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito Santo, você tem o próprio Deus dentro de você. Ora, Deus habita em nós através do seu Espírito. Amém? Nós é que somos o templo de Deus. Por isso que lá em Ageu está dizendo que a glória dessa última casa será maior do que a primeira. É essa casa aqui. É essa casa a qual a Bíblia se refere. Porque Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Deus está aqui agora. Amém? Você crê nisso, sim ou não? A Bíblia fala que onde tivesse 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, ele estaria presente. Mas quando todo mundo for embora, ele não vai ficar aqui dentro. Não vai ficar aqui dentro. Porque ele habita em nós. E nós temos que levá-lo a todos os lugares que nós formos. Diga glória a Deus. Também você não pode deixar aqui dentro e ir embora, deixar Deus aqui dentro e ir embora. Você tem que andar com ele. Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne, as concupiscências da vossa carne. Diga glória a Deus. Aí, Paulo continua dizendo o seguinte, obscurecido na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios o quê? A vida de Deus, por causa da o quê? Ignorância em que vivem, e pelo quê? Pela dureza do seu coração. Amém, pessoal? Ou seja, tem muitas pessoas que até dizem que conhecem a Deus, que lê a palavra de Deus, mas elas vivem, às vezes, alheias à vida com Deus. É aquela pessoa que tem uma vida com Deus aqui dentro da igreja, mas lá fora ela tem uma vida alheia, separada. Você está entendendo? É como se ela fosse para o trabalho, é como se ela fosse para um curso, é como se ela fosse para algum lugar e saindo de lá é outra coisa. A igreja não pode ser assim. Deus não pode ser assim. Diga glória a Deus. Nós temos que ser transparentes. Nós temos que ser transparentes. Queremos ser abençoados? Sim. Queremos ter uma vida transformada? Sim. Mas temos que ser transparentes e sermos diferentes. Não podemos ser ignorantes. Quando ele fala ignorante aqui, essa ignorância aqui é em relação às coisas de Deus. Porque quando a pessoa não conhece algo, quando a pessoa ela se torna ignorante sobre aquilo ali que ela não conhece. Glória a Deus. Amém? Então, nós não podemos assim. Ele está falando que nós não podemos andar na vaidade do nosso pensamento. O ser humano é vaidoso. Quantas pessoas que às vezes estão na igreja ficam com ciúme do outro irmão, que o outro irmão faz mais do que o outro. Mas isso é coisa do mundo. O próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, ele faz essa advertência à igreja que havia divisões. Ele falou, não pode haver divisões. Eu sou mais do que A, eu sou mais do que B, mas essa aí é coisa do homem, coisa da carne. Amém? Está entendendo? Sim ou não? Você não pode ter essa vaidade. Tem pessoas que são vaidosas nesse sentido, de querer ser mais, de ficar com ciúme do outro. Ora, Deus usa quem se lança. A oportunidade é a mesma para todos. Se você se lançar, ele vai te usar. Se você não se lançar, ele não te usa. Então, o apóstolo Paulo fala que as pessoas muitas vezes estão obscurecidas de entendimento. Peça entendimento a Deus. Nas suas orações você fala, Deus, me dá entendimento acerca das tuas coisas, das coisas espirituais. Peça entendimento a Deus. Eu quero um espírito de entendimento, um espírito de sabedoria. Um espírito de sabedoria, diga glória a Deus. Peça para Deus, para você entender mais as coisas de Deus, para abrir a sua mente, para abrir o seu entendimento acerca das coisas de Deus,
Porque as pessoas querem fazer as coisas da maneira dela. Elas querem trazer, é isso que nós estamos falando, elas querem trazer a maneira pela qual ela vive no mundo para dentro da igreja. E não é assim. Nós não podemos tratar as coisas de Deus assim. As coisas de Deus são espirituais. Não pode ter nada carnal. Amém? Não pode ter as coisas carnais. A pessoa quer trazer as coisas do mundo para cá, para dentro. E o diabo que causa isso? Ele sorrateiramente ele vai se implantando, sorrateiramente ele vai se infiltrando. Porque se a pessoa está trazendo as coisas do mundo, está trazendo as coisas do diabo. E de repente, daqui a pouco, aquilo ali é uma coisa comum para ela, ela aprende a conviver com aquilo. E não é isso que Deus quer. Amém? Não é. Aí ela fala que as coisas não acontecem na vida dela, aí ela fala que a vida dela não muda. Ela fala que o diabo está amarrando, que o diabo está fazendo e acontecendo. Viva de uma maneira simples. As coisas de Deus são simples. Não são fáceis, mas são simples. Não precisa pirotecnia, não precisa tantas coisas para você servir a Deus. Sirva no temor e no tremor, que Deus vai te honrar. Amém? Obscurecidos de entendimento alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza. Porque tu vai falar com essa pessoa, ela não aceita. É ou não é? Tu vai dar uma palavra para ela, o coração dela é duro. Não aceita. Não aceita ser repreendido, não aceita ser instruído, não aceita ser orientado. Isso se chama, sabe o quê? Orgulho. Amém? O que mais? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Daqui a pouco a pessoa perde a sensibilidade. Quando se perde o temor e se perde a sensibilidade, junto com isso se perde também a salvação. Acabou. Porque ela acha que é uma coisa... Aí ela quer procurar dentro da Bíblia justificar os seus erros, os seus pecados, as suas falhas. Não existe. Amém? Ah, mas Deus sabe. Ah, minha carne é fraca. A Bíblia fala que a carne é fraca, não é? Mas o Espírito é forte. E se eu andar no Espírito, eu jamais vou satisfazer a concupiscência da minha carne. Ah, mas Deus me abençoa desse jeito. Isso é uma ilusão. Às vezes a pessoa está no erro, no pecado, na falha, e ela está conseguindo bênçãos materiais. Ela acha que pelo fato dela conseguir bênção espiritual, ela está bem com Deus. Isso não mede a sua comunhão com Deus. Para ser abençoado, é usar a fé. A fé serve para tudo. Para te abençoar e para te salvar. Amém? Para praticar a palavra de Deus, para ter temor, para ter medo do inferno. Né? Sim ou não? Então não meça a sua comunhão com Deus com as bênçãos materiais que você recebe. Não meça. Isso é ilusão. Glória a Deus. Isso é ilusão. E diz mais. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes o quê? Instruídos segundo o quê? É a verdade em Jesus. Amém? Não é assim, olha só. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Né? Se é que de fato o tendes o quê? Ouvido, e foste nele o quê? Instruído, segundo é a verdade em Jesus. Nós temos que ser instruídos segundo a verdade em Jesus. Mas o quê? No sentido de que, olha aí o que Paulo fala. Quanto ao trato passado, vos despojeis de quem? Do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Que mais? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento.
Diga glória a Deus. Então, o que acontece? Eu não posso ser orgulhoso. A partir do momento que eu estou recebendo novas informações, eu tenho que ir me moldando aquelas informações. Amém? A partir do momento que você vai receber as informações da palavra de Deus, que você vai tendo conhecimento das coisas de Deus, você tem que procurar se adaptar àquilo. Não é Deus se adaptar a mim, não é a palavra se adaptar a mim, sou eu que tenho que me moldar, sou eu que tenho que mudar. Glória a Deus, sou eu que tenho que mudar, e cada dia que você mudar, você vai sendo mais abençoado, você vai melhorando cada dia mais. Mas sei lá, tem pessoas que parece que o tempo passa, ela vai piorando. É o efeito reverso, né? Não é verdade? A gente tem que mudar, gente. A gente tem que analisar o nosso procedimento, ver se aquilo ali está somando alguma coisa. O que esse procedimento está trazendo para a minha vida? Esse procedimento está somando ou está subtraindo? O que esse procedimento? Isso está somando em que na minha vida? Eu agindo dessa forma vai me ajudar em quê? Mas, infelizmente, o que acontece é as pessoas estarem olhando para a vida alheia. Nós não temos que basear a nossa vida na vida dos outros, pessoal. Se os outros fazem ou deixam de fazer, não. Eu tenho que viver para Deus. Tenho que procurar ser o melhor ser humano. Amém? Eu tenho que procurar ser um ser humano melhor cada dia que passa, porque isso vai ajudar a mim. Porque cada vez que eu sou melhor que eu digo assim, agindo de uma forma correta, dentro da justiça, eu estou plantando. E obviamente eu plantando, eu irei colher. Se eu planto melhor, se eu planto fidelidade, eu colho bênçãos. Amém? Se você é fiel, você vai ser abençoado. Glória a Deus. E vos, faça o quê? Revistais. Bota uma roupa em cima da outra. Revistais do novo homem. Que novo homem é esse? Criado segundo quem? Deus. Olha só. Em justiça, retidão, procedentes da... Olha como é que o cristão tem que viver. Se revista do novo homem, da nova criatura. Deixa a velha criatura para trás. Você tinha raiva, você tinha mágoa, não conseguia perdoar, pagava com a mesma moeda. Você é uma pessoa grossa, você é uma pessoa explosiva. Eu era. Não vou falar para você que 100% eu mudei. De vez em quando a velha carne quer voltar, você dá uma explosão. Mas eu era brabo. Mas eu fui entendendo que aquilo ali não somava nada na minha vida. Amém? Pedir desculpa vai somar na minha vida. Amém? Ser uma pessoa humilde, bondosa, grata, gentil, soma na minha vida. Glória a Deus. Antigamente, poxa, não era assim. Queria pagar mal com mal no trânsito, então, né? Porque tem gente que quando senta no volante ali, parece que manifesta um demônio. Que aí já é outra pessoa. Não é verdade? Briga com os outros, xinga os outros, e queda fechada. Eu não falo, vai. Hoje eu estou assim, vai. Sai da frente, vai, passa. Não é fechado, desculpa. Deixa para lá. Amém? Porque não viu aí o rapaz lá em São Paulo? Briga de trânsito com o motoqueiro, o cara veio com uma Porsche, voado, atropelou o motoqueiro, matou o motoqueiro de brincadeira. Do nada. O que vale a vida? Nada. Cada uma briga de trânsito, uma discussão de trânsito, uma briga de trânsito. O cara veio com um carro em alta velocidade, mas passou por cima como se nada tivesse acontecendo. Destruiu o carro, destruiu a moto, destruiu o outro cara que estava na moto, o motoqueiro. Ele ainda saiu em pé, olhando. Ou seja, porque é rico, pensa o quê? Na impunidade. Amém? Então, gente, vamos ser melhor, vamos ser cristãos, vamos viver para Deus, vamos dar bom testemunho, vamos mostrar Deus na nossa vida, vamos ser fiéis.
ser obediente, porque tudo isso vai somar para nós, tudo isso vai nos abençoar, amém? Isso nos abençoa. Orgulho não vai levar a gente a nada, foi o orgulho que derrubou Lúcifer, e nós não podemos ser orgulhosos, diga glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, está aí essa mensagem curta, mas objetiva, eu acredito que tenha somado na sua vida. Se você gostou, tem um botãozinho preto aí, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Triplo C, curta, comente, compartilhe esse vídeo, tá bom? Se inscreva aí no canal, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a propagar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. @Ubirajara Oliveira 55. @Ubirajara Oliveira 55. Deus abençoe a sua vida. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, por favor?